batismo. Por que nós realizamos isso? O que isso significa? Nós temos que estar atentos pelo seguinte: existe no meio evangélico, espalhado pelo meio evangélico, infelizmente, existem algumas tendências, alguns ensinamentos que não correspondem àquilo que a palavra de Deus diz. Um dos ensinamentos relacionados a isso é que o batismo é uma forma da pessoa ser salva. Que a pessoa, para ir para o céu, não basta que ela creia em Cristo. Se acontecer dela crer em Cristo apenas, isso não será suficiente para que ela obtenha o perdão de Deus e, consequentemente, a vida eterna. Então, existe uma tendência espalhada por aí afora que diz o seguinte: olha, para que a pessoa receba o perdão de Deus e a vida eterna, é necessário que ela creia em Cristo e, além disso, é necessário que ela cumpra a ordenança de Cristo chamada batismo. Se ela passar por isso, então sim, ela poderá ser salva, poderá ser justificada. É o que é chamado de regeneração batismal, ou poderíamos chamar de justificação batismal também, porque a pessoa é justificada, ou seja, perdoada, por meio da fé em Cristo e também pela observância dessa ordenança de Jesus. Nós aprendemos na palavra de Deus, no entanto, isso é um ensino muito claro nas epístolas, especialmente o apóstolo Paulo escrevendo sobre esse assunto, e também o próprio Senhor Jesus, quando ele enuncia os seus ensinos acerca da salvação, ele diz o seguinte, nós aprendemos o seguinte: olha, a salvação do homem, o perdão justificador de Deus, o perdão que transforma a pessoa num herdeiro do céu, só vem por uma via, só é possível por intermédio de uma coisa, e é por meio da fé em Cristo. Quando alguém crê em Cristo como seu Salvador, essa pessoa recebe o perdão dos seus pecados. E recebendo o perdão de seus pecados, esse perdão tem um efeito jurídico, tem um efeito judicial. O que significa isso? Significa que a culpa da pessoa é anulada diante de Deus. Deus, como juiz que é, ele anula a culpa da pessoa. E ao anular a culpa dessa pessoa que crê em Cristo como seu Salvador, ao anular essa culpa, consequentemente, o Senhor também anula a condenação, porque não havendo a vigência da culpa, também não há como haver condenação. É por isso que a Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo insiste em dizer que nós estamos justificados mediante a fé e, consequentemente, temos paz com Deus. Ele nos perdoou, ele anulou a nossa culpa, consequentemente anulou a nossa condenação. É isso que a palavra de Deus ensina. Então, o que vai acontecer hoje aqui dentro desse tanque que nós chamamos de batistério, não é a salvação de ninguém. Ninguém será salvo hoje aqui. Ninguém hoje aqui, por meio da observância dessa ordenança, terá o perdão dos seus pecados. Isso não vai acontecer durante a observância dessa ordenança. É importante também observar, ligado a isso, que ninguém que é batizado acaba por lavar os seus pecados nas águas do batismo. Não. A água do batismo não tem esse poder. Água nenhuma no universo, no mundo inteiro, tem poder de lavar pecados. Nem as águas de todos os oceanos são capazes de lavar sequer um pecado. Nós sabemos que a lavagem do pecado é realizada por meio do sangue de Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que pode remover pecados. Isso significa que é por meio da sua morte. Quando nós falamos sobre o sangue de Cristo, não estamos falando sobre o líquido, o sangue de Cristo, mas estamos falando sobre a sua morte. É por meio da morte de Cristo somente que os pecados são perdoados. Aquele que crê em Cristo, os benefícios da sua morte são aplicados àquela pessoa. Ele morreu pelos nossos pecados
Ele morreu sofrendo a condenação dos nossos pecados. Ele morreu como um substituto, sofrendo as penas do nosso pecado. E nós só podemos nos beneficiar dessa santa substituição quando nós cremos nele. Então, crendo nele, os benefícios da sua morte são aplicados a nós e recebemos então a lavagem purificadora dos pecados por meio da fé nele e por causa da sua morte. Então, o batismo não produz essas coisas, não produz perdão de pecados, não produz salvação,